Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta os botões da blusa, a música da minha vida, que você usava e meio confusa desabotoava. Iam pouco a pouco. Eu estava com o peito rebentando de tanta saudade. Não vi a hora de chegar em casa e abraçar a minha mulher, beijá-la, sentir o seu cheiro, ganhar os seus carinhos. Ah, meu Deus do céu, como a saudade estava me maltratando. Existe coisa mais doída do que a saudade da pessoa que a gente ama? A empresa onde eu trabalhava tinha clientes espalhados por todo o Brasil e já estava indo para 10 dias que eu tinha viajado para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu, sinceramente, não gostava de ficar de um lado para o outro, deixar minha mulher sozinha, só que lá na firma eu era o funcionário mais preparado, sem contar que essas viagens também quase dobravam o meu salário, de modo que, apesar dos pesares, eu não tinha muito do que reclamar, pelo menos não em termos financeiros. Morávamos de aluguel e estávamos guardando no banco essa grana extra para poder dar entrada na nossa casa. A própria Débora vivia me incentivando. Eu também não gosto quando te mandam viajar, meu bem. Só que fazer o quê? Vale a pena o sacrifício? Pense, daqui a algum tempo a gente vai poder comprar nossa casa. Você já pensou? A gente na nossa casa. Eu concordava com ela. E era só por isso que estava me matando de tanto trabalhar. Quando eu viajava, eu normalmente trabalhava direto das 8 da manhã até as 11 horas da noite. Às vezes até mais do que meia-noite. Era quase sempre assim. Só parava para fazer um lanchinho e logo voltava para a lida. Não era fácil ficar longe da minha princesa. Quem gosta de mulher sabe o que é isso. Quem tem uma esposa longe e é obrigado a viajar, a trabalho, ou seja lá, por que motivo for, sabe que a saudade dói. A gente sente vontade de estar ali do lado da mulher o tempo todo. Mesmo quando estávamos longe, a gente vivia se falando por telefone. Eu ligava para ela no mínimo 2 vezes por dia. Só de ouvir a sua voz, eu já ficava mais calmo. Não era a mesma coisa que estar ali do lado, sentindo o calor do corpo dela, mas pelo menos atenuava um pouco da saudade. A minha volta estava programada para o sábado. Só que eu consegui adiantar o meu serviço em 1 dia e meio, de modo que acabei antecipando a passagem na companhia aérea. Eu ia fazer uma conexão no aeroporto de São Paulo até Curitiba, e enquanto aguardava o embarque, fiquei ali olhando as vitrines. Fiquei ali olhando uma vitrine, olhando outra. No fim, acabei comprando um presentinho para ela. Um desses anjinhos de enfeitar a geladeira. Coisinha simples. Apenas uma lembrancinha, mas eu tinha certeza de que ela ia adorar. Sem dúvida, eu podia dizer que era um cara feliz. Pelo simples fato de ter essa mulher do meu lado. E como pode um homem não ser feliz se ele é casado com a mulher que ele ama? O que eu sentia por ela não era só amor. Era uma coisa maior, era uma espécie assim de adoração, de encantamento, devoção. Eu era simplesmente louco por ela. Por isso é que não via a hora de chegar em casa e aninhá-la nos meus braços. Já tinha escurecido quando o avião pousou em Curitiba. Do aeroporto, peguei um táxi e toquei direto para casa. Quando o carro encostou diante do portão, meu coração quase saltava pela boca. Eu acho que não existe momento mais gostoso do que esse, o momento do reencontro. Ficar afastado de quem a gente ama durante algum tempo, no meu caso, quase 10 dias, e depois o reencontro. A hora em que a gente mata a saudade. Era uma ansiedade que não tinha tamanho. Eu podia até sentir o cheiro dela.
Dali do portão dava para ver a claridade vinda da janela da sala. Fiquei imaginando o que ela estaria fazendo naquele momento. Será que estava jantando? Ou de repente vendo a novela? Quem sabe lendo uma revista? Ela adorava romances policiais. De repente estava tomando banho. Ela não sabia que eu chegaria naquele dia. Para ela, eu só chegaria no sábado, como tínhamos combinado lá no começo. Quando eu adiantei o serviço e resolvi vir um dia mais cedo, eu não quis nem avisar. Queria lhe fazer uma surpresa. Fiquei até imaginando a carinha dela quando abrisse aquela porta e desse de cara comigo. Tínhamos conversado pela manhã daquele mesmo dia. Eu aproveitei para confirmar que a viagem estava mesmo programada só para o sábado. Ela ficou tão tristinha. Parece até que eu estou ouvindo a sua voz. Ah, meu anjo, só sábado. Você não falou que vinha na quinta-feira? Pois é, meu bem, mas é que eu não consegui adiantar o serviço. Mas olha, não se preocupe não, viu? Sábado à noite eu estou baixando aí. Então tá, né? Fazer o quê? Estou morrendo de saudade. Não vejo a hora de você chegar. Te amo, meu lindo. Ela sempre falava assim, no final das nossas conversas por telefone. Falava o que tinha que falar e aí, para arrematar, dizia aquela frase. Te amo, meu lindo. Ah, meu Deus do céu, como aquilo caía gostoso no meu ouvido. Como era bom ouvir as coisas carinhosas que ela me dizia. Não existe coisa mais gostosa que escutar a mulher amada dizendo que também ama a gente. Fui caminhando pelo quintal sem fazer barulho. Antes de entrar pela porta, ainda colhi uma flor do nosso jardim para lhe dar. Fiz questão, inclusive, de entrar pela porta dos fundos. Coloquei a chave na fechadura com todo cuidado para não fazer nenhum ruído e então entrei. A princípio, a casa estava em silêncio. Não dava para ouvir nem o som da televisão. Será que ela já tinha ido dormir? Provavelmente. Se bem que a luz da sala ainda estava acesa, de modo que ela ainda devia estar acordada, talvez lendo um livro, uma revista. Deixei minha maleta ali mesmo diante da porta e fui caminhando pé por pé. Levei comigo apenas duas coisas: a florzinha que eu tinha colhido e aquele presentinho que eu tinha comprado lá no aeroporto de São Paulo. E foi só quando eu me aproximei assim da sala que eu escutei aquele ruído vindo do banheiro. Pelo jeito, ela tinha acabado de ligar o chuveiro e estava tomando banho. Fiquei durante algum tempo parado diante da porta do banheiro, só escutando o barulhinho do chuveiro. Numa fração de segundo, passou um filme na minha cabeça. No dia em que viajei lá para Campo Grande, a gente tinha tomado banho juntos. Aliás, sempre fazíamos isso. No dia da viagem, por exemplo, ficamos por quase uma hora debaixo d'água, só curtindo aquele momento relaxante, nos amando sem parar. Essa lembrança me acendeu o desejo quase que instantaneamente. A vontade que me deu foi de abrir aquela porta e entrar debaixo daquele chuveiro com ela, abraçá-la, beijá-la, matar toda aquela saudade. Fazer amor com ela ali mesmo, como tantas vezes já tínhamos feito. Só que me contive. Caminhei mais alguns passos pelo corredor e cheguei diante da porta do nosso quarto, nosso ninho de amor. Botei a mão assim na maçaneta com todo o cuidado do mundo, para não fazer ruído, e bem devagar abri a porta. A luz estava apagada. E eu então fui direto com o dedo no interruptor. E foi quando o quarto se iluminou que eu me deparei com uma cena que, olha, me deixou desnorteado. Mesmo agora, enquanto escrevo essa carta, só de lembrar, sinto um calafrio.
A primeira coisa em que bati os olhos foi a nossa cama. Estava toda desarrumada. O lençol, inclusive, havia sido arrancado do colchão. Fui percorrendo o quarto com os olhos. O chão, para ser mais específico. Havia peças de roupas atiradas no carpê. Vi a calça de moletom da Débora, a blusinha, o par de meias, a calcinha e ao lado da calcinha, uma cueca que decididamente não era minha. Senti uma tontura. Pensei até que fosse desmaiar. Eu fiquei olhando para aquela cueca e senti o quarto girando diante de mim. Logo avistei as outras peças daquela paisagem macabra. Um par de tênis, uma camisa de um time de futebol e um calção. Eu, nessas alturas, não conseguia nem raciocinar. De tão tonto que eu estava. Do banheiro, persistia o barulho do chuveiro. Será que tinha mais alguém ali com ela? Claro que tinha. É lógico que tinha. Até aquele momento, eu, no entanto, não tinha escutado nenhuma voz. Nenhuma risada. Apenas o barulho do chuveiro. Só que diante do cenário desolador que eu encontrei no nosso quarto, ela com certeza não estava só. Alguém estava vestindo aquela cueca. Alguém era dono daquele par de tênis. Alguém estava usando aquela camiseta e aquele calção. Ainda tonto, voltei até diante do banheiro e colei o ouvido na porta. Cheguei a prender a respiração e foi então que eu ouvi. Em meio ao som do chuveiro, escutei risinhos, gemidinhos, som de vozes abafadas. Senti minha vista escurecer e minhas pernas ficarem tão trêmulas que não consegui nem me manter em pé. Simplesmente desabei no chão. Até hoje me pergunto como não morri de desgosto. Fiquei ali, estirado no carpê, olhando fixamente para aquela porta, completamente sem reação. Meu corpo não respondia. Eu tentava me mover, só que não conseguia. Não sei nem quanto tempo se passou, até que cessou o ruído de água caindo, e eu então consegui ouvir mais claramente aquelas vozes e aqueles risinhos abafados. Era a voz da minha mulher, disso eu não tive dúvida, acompanhada daquela voz odiosa de homem, a meu lado no chão. A flor que eu havia colhido no jardim e aquele embrulho com o presentinho que eu tinha lhe comprado. Eu estava tão tonto, tão fora de mim, que não conseguia sequer sentir o meu próprio corpo. A única coisa de que me lembro é aquela dor aguda no peito e no braço, aquele formigamento, embora mesmo assim, apesar de não conseguir me mexer, eu conseguia ver tudo o que se passava à minha volta. Foi quando a porta finalmente se abriu. E eu então tive a visão do inferno. Pensei até que tivesse morrido e aquela figura diante de mim fosse o próprio Satanás. Estavam os dois enrolados numa toalha. O homem eu conhecia bem, na verdade, um menino que não devia ter mais do que 17 anos. Filho do seu Carlos, nosso vizinho de muro. Bem nesse momento, meu olhar cruzou com o dela. Ela me olhava como se não estivesse acreditando. Mais uma vez tentei me levantar,
Mas o meu corpo não respondeu. Eu não consegui me mover. E aquela dor aguda que eu sentia no peito e no braço ficou ainda mais intensa. Foi quando ouvi a sua voz. Henrique? Mas você não falou que só vinha no sábado? Foi como se eu estivesse apenas esperando por aquilo para perder completamente os sentidos. Olhar no fundo dos olhos da minha mulher e perguntar por quê. Por quê? Infelizmente não consegui dizer nada, já que apaguei ali mesmo. Só fui voltar a abrir os olhos muito tempo depois num leito de hospital. Segundo fiquei sabendo, havia tido um infarto e precisei de cirurgia. Não morri por milagre. Se bem que talvez tivesse sido melhor. Melhor do que ver minha esposa saindo do banheiro enrolada numa toalha com o filho do nosso vizinho a tiracolo. Até hoje me faço essa pergunta. Por quê? Já me virei do avesso de tanto pensar. Só que não consigo entender o motivo. Tínhamos conversado por telefone de manhã. Ela tinha me dito coisas tão carinhosas, tão bonitas. Antes de desligar, ainda falou que me amava. Disse que estava morrendo de saudade, que não via a hora de estarmos juntos outra vez. Eu menti que estaria chegando só no sábado, sendo que já estava com o bilhete trocado para aquele mesmo dia, porque queria fazer uma surpresa. E no fim, quem foi surpreendido fui eu. Menos de 10 horas depois, a peguei com outro homem dentro da nossa própria casa. Um menino, filho do nosso vizinho de muro. E dizer que eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse você, Débora. Naqueles quase 10 dias que ficamos separados, eu só pensava em você e em ninguém mais. E pensar que eu só fazia essas viagens para ganhar mais dinheiro e poder comprar a nossa casa. E pensar que tudo que eu fazia não era nunca pensando em mim, mas em você, em nós dois, no nosso futuro, na família que eu sonhava ter a teu lado. Enquanto eu dava duro, enquanto eu me sacrificava por nós, você recolhia para dentro da nossa casa o filho do vizinho. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e responder por que você me traiu? O que é que estava te fazendo falta, Débora? Era só isso que eu queria saber. Que tipo de amor é esse seu? Que se aproveita da minha ausência para me trair dessa forma tão covarde? Que tipo de amor é esse seu? Que você pega o telefone e faz declarações de amor, diz que está morrendo de saudade, lamenta, porque eu digo que vou demorar mais um pouco, jura que me quer do teu lado o tempo todo, faz biquinho, faz beicinho, quase chora, dizendo que está morrendo de saudade. E no que desliga o telefone, você põe outro homem na nossa cama. Que tipo de amor é esse seu, Débora? Mas sabe o que é pior? O pior foi saber que depois de tudo que você fez, você ainda espalhou para os nossos amigos e parentes. Sim, porque a história toda veio à tona, né? E aí você precisava se justificar. Então você espalhou para os nossos amigos, para os parentes, os meus e os seus, que se aquilo tinha acontecido, é porque eu também não era nenhum santo.
que eu também aprontava nas minhas viagens, que você só me deu o troco. Mas que troco, Débora? Mas que troco, mulher? Como você pode ser tão descarada? Como você pode ter coragem de dizer uma coisa dessas? Justo eu que te coloquei num pedestal. Mas talvez seja esse o grande erro que eu talvez tenha cometido. Nas minhas viagens, tinha sempre algum colega perguntando se eu não tinha medo de te deixar sozinho em casa durante tanto tempo. Sabe o que eu respondia? Eu respondia que não. E sabe por quê? Porque eu confiava em você de olhos fechados. Hoje vejo que me enganei. E me enganei feio. Você nunca me amou. Esta é que é a grande verdade. Quem ama não trai. Quem ama não engana. Quem ama não faz sofrer. Quer saber? Você devia era ter me deixado morrer aquele dia, em vez de chamar a ambulância. Teria sido melhor. Até porque hoje, apesar de continuar respirando, eu me sinto mais morto do que vivo. E o pior é que de tudo que vivemos, tudo, eu só consigo lembrar daqueles malditos momentos em que vi a morte diante de mim. Eu só consigo lembrar daquela maldita noite, quando cheguei em casa de viagem, morrendo de saudade, doido para ganhar o teu beijo, com um presentinho numa das mãos e uma florzinha delicada na outra, para dar à minha amada, aquela que eu amava mais do que tudo, aquela em quem eu confiava de olhos fechados. E me deparei com a cena mais triste da minha vida. Você devia era ter me deixado morrer, Débora. Em vez disso, você chamou a ambulância e me deixou agonizando com esta faca cravada no meu peito. Essa dor lancinante na alma. E a imagem da tua traição, nítida na minha memória. E que não para de me atormentar e de me assombrar. She sings.
não